Eu tinha 14 anos quando o homem que minha mãe amava me roubou a infância. E eu não podia contar que o homem que estava fazendo ela feliz estava abusando de mim. Eu só tinha 14 anos quando aprendi que o silêncio pode pesar mais que qualquer palavra. Foi numa noite de sexta-feira. Minha mãe estava no quarto, se arrumando, animada porque ia sair para jantar com as amigas. Era raro ela sair. Depois que meu pai morreu, quando eu tinha 9 anos, ela tinha se dedicado tanto a trabalhar e cuidar de mim que quase não tinha vida social. Até que ele apareceu. O Ricardo. Eles se conheceram no supermercado onde minha mãe trabalhava como caixa. Ele era cliente frequente, sempre simpático, sempre educado. Começaram a conversar. 6 meses depois, ele já estava praticamente morando com a gente. Minha mãe estava radiante. Eu não via ela tão feliz desde antes do meu pai ficar doente. Ela sorria de novo, cantava pela casa, fazia planos para o futuro. E eu deveria estar feliz por ela. Deveria. Naquela noite ela entrou na sala com aquele vestido azul que ela só usava em ocasiões especiais. "Filha, o Ricardo vai ficar aqui com você, tá? Qualquer coisa é só ligar, não vou demorar." Senti meu estômago revirar. Tentei sorrir. "Tá bom, mãe. Se diverte." Ela me beijou na testa e saiu. Ouvi o barulho do carro dela se afastando. E então, silêncio. Ele estava sentado no sofá, olhando para mim. Aquele olhar que eu tinha aprendido a reconhecer. Aquele olhar que me fazia querer desaparecer. "Vem cá", ele disse, com aquela voz baixa que só usava quando estávamos sozinhos. Hoje, 17 anos depois, eu sei que não foi culpa minha. Sei que eu era apenas uma criança assustada, confusa, que não sabia como pedir ajuda sem destruir a felicidade da única pessoa que ela mais amava no mundo. Mas naquela época, com 14 anos, eu achava que tinha que aguentar, que tinha que proteger minha mãe e que o preço da felicidade dela era o meu silêncio. Eu estava errada. E esse erro quase me custou a vida. Se você está gostando dessa história, nos ajude. Se inscreva no canal e curta nosso vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer com a Mariana. E comente aqui, de qual cidade você está nos assistindo. Antes do Ricardo aparecer, éramos só eu e minha mãe, e isso sempre foi suficiente. Meu pai morreu de câncer quando eu tinha 9 anos. Foi rápido. Do diagnóstico até o fim, foram apenas 7 meses. Minha mãe ficou devastada. Eu também, mas a gente tinha uma outra. Morávamos num apartamento pequeno de 2 quartos num bairro tranquilo. Minha mãe trabalhava como caixa num supermercado. Fazia horas extras sempre que podia. Dinheiro era apertado, mas a gente se virava. Eu era uma boa filha. Ajudava em casa, tirava notas boas na escola, não dava trabalho. Via o quanto minha mãe se esforçava e não queria ser mais um peso na vida dela. Aos poucos ela foi voltando a sorrir. Foram quase 5 anos assim, nós duas contra o mundo. Eu tinha me acostumado com aquela rotina. Achava até que seria sempre assim. Até que, numa tarde de sábado, ela chegou em casa diferente. Tinha um brilho no olhar que eu não via há anos. "Filha, conheci uma pessoa", ela disse meio sem jeito. "Um cliente do mercado. Ele me chamou para tomar um café." Meu primeiro pensamento foi: finalmente! Ela merecia ser feliz de novo. Merecia ter alguém. O Ricardo parecia perfeito. Ele tinha 41 anos, trabalhava como representante comercial, era educado, gentil, sempre trazia alguma coisa quando vinha nos visitar. Um chocolate para mim, flores para minha mãe. Minha mãe estava nas nuvens e eu realmente queria gostar dele. Queria que aquilo desse certo, porque ela merecia. Nos primeiros meses, ele era mesmo legal. Levava a gente para passear, pagava pizza no fim de semana, assistia filme com a gente no sofá. Minha mãe estava tão apaixonada que às vezes eu até sentia um pouco de ciúme,
Mas era um ciúme bobo, de criança. Foi só depois de 4 meses, quando ele começou a dormir em casa com mais frequência, que as coisas mudaram. Começou devagar, um olhar mais demorado, uma mão no meu ombro que ficava tempo demais. Comentários sobre como eu estava ficando mocinha. No começo eu achei que estava imaginando coisas, que era coisa da minha cabeça. Mas não era. E numa tarde de domingo, quando minha mãe saiu para fazer compras e me deixou sozinha com ele pela primeira vez, eu entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. A primeira vez foi num domingo. Minha mãe tinha ido ao supermercado fazer compras para a semana. Ela sempre demorava pelo menos 2 horas. Eu estava no meu quarto, deitada na cama, mexendo no celular. Ouvi a porta do meu quarto abrir. Levantei os olhos e vi ele parado ali, encostado no batente. Só de cueca e camiseta. "O que você está fazendo?" Perguntei, sentando na cama já sentindo aquele frio na barriga. Ele não respondeu. Apenas entrou, fechou a porta atrás dele e girou a chave. Meu coração disparou. Eu preciso estudar." Minha voz saiu trêmula. "Relaxa", ele disse, se aproximando. "Só quero conversar." Mas ele não queria conversar. E quando eu tentei levantar, ele me segurou pelo braço. Firme, forte demais. "Não precisa ter medo de mim", ele sussurrou, sentando na beirada da cama. "Eu gosto de você. E você gosta de mim também, né? Eu sei que gosta." Tentei me afastar, mas ele segurou meu rosto com as 2 mãos e então aconteceu. Ele me beijou, forçou. Eu empurrei, tentei gritar, mas ele tampou minha boca. "Shh, não grita. Você não quer que sua mãe fique triste, quer? Não quer estragar a felicidade dela?" Fiquei paralisada. Ele tinha razão. Minha mãe estava tão feliz. Depois de tanto sofrimento, ela tinha finalmente encontrado alguém. E se eu contasse, ela ia ficar destruída. Então eu não gritei, não lutei. Apenas fechei os olhos e esperei acabar. Quando ele finalmente saiu do quarto, eu fiquei ali, deitada, olhando para o teto. Não chorei, não conseguia. Era como se meu corpo tivesse desligado. Ouvi o barulho da chave na porta da frente. Minha mãe tinha chegado. "Oi, gente, preciso de ajuda aqui com sacolas." Me forcei a levantar. Lavei o rosto, respirei fundo e desci. "Tá tudo bem, filha?" Minha mãe perguntou, me olhando com aquele jeito de mãe que sente quando algo não tá certo. "Tô sim, só tava estudando." Menti. Ela sorriu, me deu um beijo na testa e voltou a guardar as compras. O Ricardo estava na sala, assistindo TV, como se nada tivesse acontecido. E eu engoli aquele nó na garganta e ajudei minha mãe a guardar as sacolas, porque era isso que eu fazia. Eu protegia ela, mesmo que isso significasse me destruir. Aquela foi a primeira vez, mas não foi a última. Depois daquele domingo, minha vida virou um pesadelo. Toda vez que minha mãe saía, ele vinha, e eu nunca sabia quando seria. Às vezes ela ia ao mercado, às vezes tinha plantão extra no supermercado, às vezes saía com as amigas, e ele sempre esperava, sempre sabia o momento certo. Comecei a evitar ficar em casa. Inventava desculpas para ir na casa de amigas, ficava até mais tarde na escola, fazia qualquer coisa para não estar sozinha com ele. Mas nem sempre dava certo. Minha mãe começou a perceber que eu estava diferente, mais quieta, mais distante. "Filha, aconteceu alguma coisa na escola?" Ela perguntou uma noite enquanto jantávamos. Senti minha garganta apertar. Queria gritar, queria contar tudo, mas olhei para ela, para aquele rosto cansado, mas feliz, e não consegui. "Não, mãe, tá tudo bem. É só prova, tô estressada."
Ela acreditou, porque ela queria acreditar, porque na cabeça dela tudo estava bem. Ela tinha um namorado que a tratava bem, uma filha que ia bem na escola, uma vida que finalmente estava voltando aos trilhos. O Ricardo era esperto, muito esperto. Ele nunca deixava a marca, nunca machucava fisicamente. Era sempre psicológico, sempre me lembrando que se eu contasse, minha mãe nunca mais seria feliz, que ela ia me odiar por destruir a família que ela estava tentando construir. Você quer que sua mãe fique sozinha de novo? Você viu como ela sofreu depois que seu pai morreu? Quer fazer ela passar por isso de novo? E eu acreditava nele. Achava que ele tinha razão, que eu era egoísta por querer contar, que o preço da felicidade dela era o meu silêncio. Minhas notas começaram a cair. Parei de sair com minhas amigas, parei de comer direito. Minha mãe tentava entender, mas eu sempre tinha uma desculpa pronta. À noite, deitada na cama, eu ficava olhando para o teto e pensando em como seria se eu simplesmente desaparecesse. Se talvez fosse melhor assim, para todo mundo. Tinha dias que eu olhava para o frasco de remédios no banheiro e me perguntava quantos seriam suficientes. Mas aí eu pensava na minha mãe encontrando meu corpo e não conseguia. Então, eu continuava, dia após dia, engolindo aquele peso, carregando aquele segredo que estava me matando por dentro. E o pior de tudo era ver minha mãe tão feliz, ver ela fazendo planos de casamento com ele, falando sobre mudar para uma casa maior, sobre termos uma família de verdade de novo. Cada palavra era uma facada no meu peito. O colapso veio numa noite de quinta-feira. Minha mãe tinha recebido uma promoção no trabalho. Ela estava radiante. Fez um jantar especial para comemorar. O Ricardo trouxe champanhe. Eles brindaram, riam, se beijavam na minha frente. E eu estava sentada ali, na mesa, com um sorriso falso no rosto, sentindo meu estômago revirar. "Filha, você não está com fome?" Minha mãe perguntou, notando que eu mal tinha tocado na comida. "Não estou me sentindo muito bem", respondi. "Acho que vou deitar." Fui para o meu quarto, deitei na cama. Fechei os olhos e tentei respirar, mas não conseguia. Era como se o ar não entrasse direito nos meus pulmões. Ouvi batidas na porta. "Filha, posso entrar?" Era minha mãe. "Pode." Ela entrou e sentou na beirada da cama. "O que está acontecendo com você? Você não é mais a mesma. Tá sempre triste, sempre cansada. Suas notas caíram. Você não sai mais com suas amigas. Eu tô preocupada." Senti as lágrimas começarem a descer. Não consegui segurar. "Mãe, Ela me abraçou. "O que foi, meu amor? Você pode me contar qualquer coisa, você sabe disso." Aquele foi o momento. Eu podia contar. Devia contar. Mas quando abri a boca, as palavras não saíram. Porque eu sabia o que aconteceria se eu contasse. Ela não ia acreditar. Ou pior, ia acreditar e ia ficar destruída. Eu só tô cansada, mãe. É muita coisa da escola." Ela me beijou na testa. "Você trabalha demais, filha. Descansa. Amanhã a gente conversa melhor." Ela saiu. E eu fiquei ali, deitada, na escuridão, odiando a mim mesma por ser tão covarde. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando. E foi aí que tomei uma decisão. Não conseguia contar, mas podia escrever. Peguei meu celular e comecei a digitar. Uma carta, contando tudo, cada detalhe, cada vez, cada coisa que ele tinha feito. Quando terminei eram 4 da manhã. Salvei a carta nas minhas notas. E então peguei o frasco de remédios que guardava na gaveta. Coloquei todos na minha mão, olhei por eles por um longo tempo e pensei: é só isso. É só engolir e tudo acaba. Mas aí ouvi um barulho no corredor. Minha mãe tinha levantado para beber água. Ela passou pelo meu quarto e, mesmo com a porta fechada, sussurrou: "Boa noite, meu amor. Te amo." E eu
eu não consegui. Não conseguia fazer isso com ela. Então guardei os remédios de volta e chorei até o sol nascer. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados de tanto chorar. Olhei no espelho do banheiro e não reconheci a menina que me encarava de volta. Eu tinha 14 anos, mas parecia ter 40. Olheiras profundas, rosto pálido, olhar vazio. Fui para a escola no automático. Sentei na minha carteira, abri o caderno, mas não conseguia prestar atenção em nada. A voz da professora era um zumbido distante. Foi durante o intervalo que a Mariana, minha melhor amiga desde a 5ª série, veio falar comigo. "Tá tudo bem?" ela perguntou, sentando ao meu lado no pátio. "Tá." Menti. "Não tá não. Você tá estranha faz meses. E olha pra você. Parece que não dorme faz dias." Fiquei em silêncio. Ela pegou minha mão. "Você pode confiar em mim, seja lá o que for." E então, pela primeira vez em meses, eu falei. Não contei tudo, mas contei que tinha algo de errado em casa. Que o namorado da minha mãe me fazia sentir desconfortável. Que eu não sabia o que fazer. Mariana me abraçou forte. "Você precisa contar para sua mãe." "Eu não posso. Ela não vai acreditar. Ou vai acreditar e vai ficar destruída. Melhor ela ficar destruída agora do que você ficar destruída para sempre." Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça o dia inteiro. Mesmo depois que voltei para casa. Mesmo durante o jantar silencioso. Mesmo quando fui deitar. E então, por volta das 11 da noite, aconteceu o que mudou tudo. Ouvi gritos vindo da sala. Minha mãe e o Ricardo estavam discutindo. Era a primeira vez que eu os ouvia brigar. Coloquei o ouvido na porta do quarto para tentar escutar. "Você tá louca?" ele gritou de volta. "Eu trato ela como se fosse minha filha." "Não trata não. E eu tô começando a achar que tem alguma coisa errada aqui." Ouvi passos. Eles estavam vindo na direção do meu quarto. Voltei correndo para a cama e fingi que estava dormindo. A porta se abriu. Era minha mãe. Ela ficou ali, parada, apenas me olhando. Senti que ela sabia. Não tudo, mas alguma coisa. Ela fechou a porta devagar e voltou para a sala. A discussão continuou por mais alguns minutos, mas dessa vez mais baixo. Não consegui ouvir o que diziam. Então, ouvi a porta da frente bater. O Ricardo tinha ido embora. Minha mãe entrou no meu quarto de novo. Dessa vez ela acendeu a luz. "Eu sei que você está acordada," ela disse com a voz quebrada. Abri os olhos. Ela estava chorando. "Filha, ele fez alguma coisa com você?" E ali, naquele momento, com minha mãe chorando na minha frente, eu não consegui mais mentir. Comecei a chorar. E ela entendeu. Sem que eu precisasse dizer uma palavra, ela entendeu tudo. Minha mãe me abraçou tão forte naquela noite que eu achei que ia quebrar. E talvez eu precisasse quebrar para poder me reconstruir. Choramos juntas por horas. Ela me pediu desculpas tantas vezes que eu perdi a conta. Dizia que era culpa dela, que ela deveria ter percebido antes, que ela tinha falhado comigo como mãe. Mas não era culpa dela. E levei anos para entender isso de verdade. Naquela mesma noite, ela ligou para a irmã dela, minha tia Regina, e contou tudo. A tia veio imediatamente, e foi ela quem nos ajudou a dar os primeiros passos. "Vocês precisam ir na polícia," ela disse, séria. "Agora, ainda hoje." Minha mãe hesitou, não porque duvidasse de mim, mas porque tinha medo. Medo do que as pessoas iam dizer, medo de como seria o processo, medo de me expor ainda mais. Mas eu disse que queria ir, porque se eu não fizesse nada, ele ia fazer isso com outra menina. E eu não conseguiria viver sabendo disso. Fomos à delegacia às 6 da manhã. Uma delegada chamada doutora Paula nos atendeu. Ela foi gentil.
paciente. Mas mesmo assim foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Tive que contar tudo, cada detalhe, cada vez. Em alguns momentos não conseguia falar. Minha mãe segurava minha mão e chorava comigo. O Ricardo foi preso 3 dias depois. Ele negou tudo, é claro. Disse que eu estava inventando, que era uma adolescente confusa, que estava tentando acabar com o relacionamento dele com minha mãe. Mas tinha provas. Mensagens que ele tinha mandado no meu celular. Mensagens que eu nunca tinha deletado, porque uma parte de mim sabia que um dia precisaria delas. O processo foi longo. 2 anos de audiências, depoimentos, avaliações psicológicas. Foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. Mas também foram os anos em que eu me comecei a encontrar de novo. Minha mãe me colocou em terapia. No começo eu odiava. Odiava ter que falar sobre aquilo toda semana. Odiava reviver tudo. Mas aos poucos fui percebendo que estava ajudando. A doutora Cristina, minha psicóloga, me ensinou coisas que eu nunca tinha entendido. Que não era culpa minha. Que eu era vítima, não cúmplice. Que o silêncio não era fraqueza, mas sobrevivência. Você fez o que precisava fazer para sobreviver, ela me disse numa sessão. E agora você está fazendo o que precisa fazer para viver de verdade. Na escola foi difícil. Alguns colegas descobriram o que tinha acontecido. Teve gente que me apoiou, como a Mariana, que nunca me abandonou. Mas teve gente que me julgou, que sussurrava quando eu passava, que espalhava boatos. Teve dias que eu queria desistir, largar a escola, me esconder. Mas minha mãe não deixou. Você não vai se esconder, ela dizia. Você não fez nada de errado. Quem tem que ter vergonha é ele, não você. E ela estava certa. O Ricardo foi condenado a 8 anos de prisão. Quando a sentença saiu, eu estava na sala de audiência com a minha mãe. Ele me olhou, aquele olhar que antes me paralisava de medo. Mas dessa vez eu olhei de volta e não senti nada. Ele não tinha mais poder sobre mim. Depois do julgamento, começamos a reconstruir nossa vida. Eu e minha mãe nos mudamos para outro bairro. Comecei em outra escola. Foi como um recomeço. Terminei o ensino médio, passei na faculdade de psicologia, decidi que queria ajudar outras meninas que passaram pelo que eu passei. Queria ser a voz que eu não tive quando precisava. Durante a faculdade, conheci um grupo de apoio para sobreviventes de abuso, e foi lá que eu encontrei minha verdadeira cura. Não na vingança, não no ódio, mas na conexão com outras mulheres que entendiam a minha dor, porque tinham sentido a mesma. Tinha mulheres de todas as idades. Algumas tinham guardado o segredo por 20, 30, 40 anos. Outras, como eu, tinham conseguido falar mais cedo. Mas todas nós carregávamos a mesma cicatriz. E juntas, aprendemos que cicatriz não é fraqueza. É prova de que sobrevivemos, de que resistimos e que estamos aqui, vivas, apesar de tudo. Minha relação com minha mãe também mudou. No começo, depois que tudo veio à tona, ela se culpou muito. Entrou em depressão, achava que tinha falhado comigo. Mas com o tempo, e com muita terapia para nós duas, conseguimos reconstruir nossa relação. Hoje, aos 31 anos, eu sei que o que aconteceu comigo não me define. Faz parte da minha história, sim, é uma cicatriz que vai estar ali sempre, mas não sou só isso. Sou também a mulher que teve coragem de falar, a mulher que sobreviveu, a mulher que transformou dor em propósito. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que o silêncio protege o abusador, nunca a vítima. Hoje, 17 anos depois daquela noite em que tudo mudou, eu olho para trás e vejo o quanto cresci. Não foi fácil. Teve noites em que eu ainda acordava suando frio, com pesadelos. Teve momentos em que me pegava olhando para homens na rua com desconfiança. Teve relacionamentos que eu saboteio porque não conseguia confiar. Mas também teve vitórias. Me formei em psicologia. Fiz especialização em trauma e abuso infantil. E hoje
Trabalho numa ONG que apoia crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Toda vez que uma menina chega no meu consultório com aquele olhar que eu conheço tão bem, aquele olhar de culpa, de vergonha, de medo, eu sei exatamente o que dizer, porque eu já estive ali. Eu digo, não foi sua culpa. Você não fez nada de errado e você não está sozinha. E eu vejo nos olhos delas aquele primeiro lampejo de esperança. A mesma esperança que eu encontrei quando finalmente consegui falar. Minha mãe hoje trabalha comigo na ONG. Depois de tudo o que aconteceu, ela decidiu que queria ajudar também. Fez cursos, se formou como assistente social e juntas nós criamos um espaço seguro para mães e filhas que estão passando pelo que passamos. Porque eu aprendi que o abuso não destrói só a vítima, destrói a família inteira. E a cura também precisa ser coletiva. Tive relacionamentos ao longo dos anos. Alguns funcionaram, outros não, mas há 3 anos conheci o Daniel. E com ele, pela primeira vez, consegui ser verdadeiramente vulnerável. Consegui confiar de novo. Ele sabe da minha história. Conhece minhas cicatrizes e nunca me fez sentir quebrada por causa delas. Casamos ano passado e semana passada descobrimos que estou grávida. Quando vi aquelas 2 linhas no teste, meu primeiro pensamento foi de alegria, mas logo em seguida veio medo. E se eu não conseguir proteger meu filho? E se ele passar pelo que eu passei? Mas aí eu lembrei de tudo que aprendi. Lembrei que não podemos viver com medo, que precisamos viver com consciência, com atenção, com diálogo. Vou criar meu filho num ambiente onde ele saiba que pode contar qualquer coisa, onde ele entenda que nenhum adulto tem o direito de tocá-lo de forma inadequada, onde ele saiba que o corpo dele é dele e ninguém mais. Vou fazer diferente, vou quebrar o ciclo. E quando olho para minha barriguinha ainda pequena, sinto uma mistura de gratidão e responsabilidade. Gratidão por ter sobrevivido, por estar aqui, por poder dar vida. E responsabilidade de criar um mundo mais seguro para essa criança que está chegando. Se tem algo que eu quero deixar com essa história é isso. O silêncio nunca protege você. Só protege quem te machuca. Durante anos, eu guardei aquele segredo porque achava que estava protegendo minha mãe, que estava preservando a felicidade dela. Mas no fim, só estava me destruindo. E quando finalmente falei, percebi que minha mãe preferia 1000 vezes ter o coração partido a me ver sofrer em silêncio. Hoje, quando uma criança ou adolescente chega no meu consultório, a primeira coisa que eu digo é: acredito em você. Porque muitas vezes essa é a primeira vez que alguém diz isso. E essa frase tem um poder imenso. Tem poder de tirar aquele peso da culpa, de mostrar que você não está sozinha, de dar o primeiro passo para a cura. Eu não vou mentir e dizer que é fácil. Não é. O processo de cura é longo, doloroso, cheio de recaídas. Tem dias que você acha que não vai conseguir. Tem dias que a dor é tão grande que você quer desistir. Mas vale a pena. Cada passo, cada sessão de terapia, cada vez que você consegue falar sobre o que aconteceu, você está se libertando um pouco mais. E um dia você vai acordar e perceber que aquilo não controla mais sua vida. Que você é mais do que o que aconteceu com você. Que você é sobrevivente. E mais do que isso, você é vitoriosa. Se você está passando por isso agora, se alguém está te machucando e você está com medo de falar, fale. Não importa quanto tempo demore, não importa se as pessoas acreditam ou não no começo, fale. Procure um adulto de confiança, um professor, um tio, uma avó, um conselheiro escolar. Se a primeira pessoa não acreditar, procure outra e outra, até encontrar alguém que te escute. E se você é mãe, pai, tia, avó, professor, preste atenção nas mudanças de comportamento, no silêncio repentino, nas notas que caem, no isolamento,
Porque muitas vezes a criança está gritando por ajuda do único jeito que consegue. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela menina de 14 anos que eu fui era muito mais forte do que pensava. Ela sobreviveu, ela resistiu, e mesmo carregando um peso que não era dela, ela encontrou forças para falar. E essa força salvou não só a vida dela, mas potencialmente a vida de outras meninas que esse homem poderia ter machucado. Seu silêncio pode parecer segurança, mas sua voz é poder. Sua voz é libertação. Sua voz pode salvar não só você, mas outras pessoas também. E se ninguém te disse hoje, eu acredito em você. Você é forte. Você vai conseguir. Você não está sozinha.